nessa manhã estamos então iniciando a nossa escola bíblica dominical. Já ouvimos um louvor aí com Sérgio Lopes e agora estamos tocando a escola bíblica dominical. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa escola bíblica dominical na modalidade EAD. Sim, na modalidade EAD. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Obrigado pela sua oportunidade de estarmos na tua presença, ó Deus eterno, aprendendo mais e mais e mais de ti. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo e compreensão da tua palavra. Capacita-nos com teu Espírito Santo. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, seguindo a lição de hoje. A lição de hoje é a lição A Queda do Homem. Sim, a queda do homem. Você pode, que está aí no nosso aplicativo Google Meet, não é isso? Google Meet aí, você que está, também pode já preparar suas perguntas. Você que está aí no nosso canal do YouTube, também pode sim participar aí no nosso canal do YouTube, lá no nosso chat, pode realizar a sua participação e também pode fazer a sua pergunta lá no nosso chat e também aqui no nosso WhatsApp, o WhatsApp da igreja. Amém? Vocês podem sim participar conosco nessa manhã de domingo. Amém? Vamos então fazer a nossa explanação. Os irmãos já podem participar daqui a pouquinho com as suas perguntas. Hoje, nosso companheiro de bancada está de serviço lá em Santa Leopoldina, o pastor Eduardo está dando serviço de 24 horas no destacamento de Santa Leopoldina, aqui na região de Montanhas do Espírito Santo. Deus o abençoe sua esposa, irmã Nídia, o Pedro e o Vitor. Vamos então para a nossa explanação. O título de hoje Ser Humano e a Sua Queda. Amém? Hoje o tema é o ser humano e a sua queda. Vamos então para as nossas exposições. Vamos começar com um tema bastante controverso, né? Controverso não para nós, mas para todos, mas como um todo no cristianismo. Sim, no cristianismo, a questão do livre-arbítrio e a questão da predestinação é um tema bastante complexo. Claro que nós não temos aqui a pretensão de esgotar todo esse tema. Hoje a gente pode, vez por outra, voltar a essa temática, mesmo porque a gente tem a pretensão, enquanto durar essa situação de isolamento, como aqui na Grande Vitória, a gente pretende dar continuidade a esses estudos, claro, esperando no Senhor a sua intervenção para que esse mal, então, ele cesse e nós possamos voltar à nossa rotina. Pois muito bem, livre-arbítrio é o primeiro tópico da nossa lição, lembrando que a queda do homem, a queda aqui é queda o que é queda em relação a quê? A queda aqui é um substantivo próprio que denota a ideia de mudança de status. O homem, na sua criação originária, lá quando Deus, então, decide criar o homem e a mulher, ele coloca-o na terra, lá no Jardim do Éden, como está descrito lá em Gênesis, como a coroa da criação num status único de ser criado. Ele tinha íntima comunhão com Deus, tanto ele quanto a sua esposa Eva. Então, o status inicial dos nossos pais, nossos primeiros pais, era um status de íntima comunhão com Deus, criados em perfeição moral, em perfeição ética. Esse é o status inicial. E então, a queda hoje remove ou muda esse status, agora para um status bastante diferente. É o que nós vamos ver no transcorrer dessa lição. Então, o livre-arbítrio, segundo definição, é, sim, uma escolha desimpedida
escolhas e pedidas de, desculpe, a escolha e pedida para escolher entre o bem e o mal. A transparência ficou aqui de escolher, né, escolhas e pedidas de escolher entre o bem e o mal. Então, livre-arbítrio, por definição, sim, a escolha desimpedida entre que nos concede escolher livremente entre bem e o mal. Pois bem, então, durante a história do cristianismo, ainda hoje isso não está pacífico, né? Temos um divisor de águas nessa temática. Uns creem no livre-arbítrio essencial, e outros creem na predestinação. Esses dois tópicos, essas duas teses, em relação ao exercício da soberania de Deus, que é outro tema que nós vamos falar aqui, o exercício da soberania de Deus. O que é a soberania de Deus e como isso ele afeta ou se relaciona com o livre-arbítrio e a predestinação. Mas vamos então iniciar com algumas teses. Eu sempre costumo dizer, eu gosto de falar muito isso quando nós dávamos aula lá, que saudade da escola dominical presencial, agora estamos na modalidade EAD, gostava muito de falar muito isso para os alunos, que era a seguinte ideia. Para nós compreendermos a forma de nós crermos, a forma de entendermos a palavra de Deus, a forma de nós entendermos a nossa fé e o desenvolvimento da igreja, nós temos não que olhar para frente, temos que olhar para o retrovisor e olhar para trás, aquilo que já se sucedeu na história do cristianismo, na história da igreja. Amém? Então, nos primeiros séculos, depois que Jesus foi recebido em cima dos céus e começou a era primitiva da igreja, os quatro primeiros séculos, os 400 anos, cerca de 360, 350 anos da igreja, foram em cima da discussão da natureza do Senhor Jesus, natureza divina, natureza humana, como isso se relacionava. Então, a igreja demandou muito tempo de análise, e essa análise não é meramente humana, mas sim inspirada por Deus, para que pudéssemos então chegar ao que nós hoje entendemos sobre o Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, tendo a sua natureza humana e a sua natureza divina. Em sequência, houve algumas controvérsias, e as controvérsias elas sempre surgem não fora da igreja, mas dentro da igreja, e uma dessas que tem a ver com o livre-arbítrio, tem a ver com a predestinação e tem a ver com a soberania de Deus, vai falar sobre a relação de Deus com o homem, da oferta da salvação que Deus demonstra para os homens, oferta para os homens, e como o homem, aqui o homem no sentido amplo, homem, humanidade, relaciona-se com essa oferta. Então, Agostinho, que é um dos principais teólogos da igreja cristã, mormente igreja católica, igreja apostólica apostólica romana, né, de vertente latina, ele nasceu por volta dos anos 350, por aí, e lá no norte da África. Ele, então, era um homem bastante talentoso, sempre, desde os 16 anos, ele tem uma aptidão para ciências literárias. A sua mãe, Mônica, era cristã fervorosa, seu pai não. E ele, então, começa a estudar, vai começar a estudar sobre retórica, que era algo, como se falava, como se apresentava em público, logo para depois, então, seguir a carreira na área do direito. A sua mãe, muito temerária, porque ele sai da sua cidade, né, vai para
para uma cidade grande ali no norte da África, depois ele vai se transferir para Roma. Quando ele, então, vai para uma cidade grande, Agostinho ele acaba tendo uma vida bastante dissoluta. Ele tem uma vida bastante dissoluta, ele se afasta dos princípios da sua mãe, que era uma cristã genuína, diga-se de passagem, e ele, então, vai ter uma vida amorosa bastante desregrada, ele acaba tendo por ter um filho, e quando ele vai lá para Roma, na verdade, desculpe, Milão, uma cidade próxima ali de Roma, e ele começa a se interessar pelo discurso ou pela forma que Ambrósio era o bispo de Milão, uma pessoa também bastante talentosa. Ele, inicialmente, como diz o registro da sua biografia, desculpe, da sua biografia não, de documentos biográficos e também pesquisa sobre a vida de Agostinho, ele vai se interessar inicialmente não pela aquilo que Ambrósio está falando, mas pela forma que Ambrósio fala. Ambrósio era um orador talentosíssimo. E aí, lá por volta dos 387, ele vai e se converte. E para ele, a conversão é tão impactante, é tão assim, é tão forte na vida de Agostinho, que ele vai desenvolver uma ideia que depois ele vai colocar a termo, que a graça de Deus que vem sobre a sua vida era tão poderosa que não poderia ser resistida. Preste atenção nesse tipo de conjectura de Agostinho. Então, é importante isso. Então, para ele, momento da sua conversão, quando o Espírito de Deus vem sobre a vida de Agostinho, essa graça que vem ministrada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, para ele, individualmente, é irresistível. E aí ele vai desenvolver esse tipo de ideia. A graça é irresistível. A graça é irresistível. E a graça vem sobre alguns, não sobre todos. Ele está conjecturando. Só que no transcorrer da sua vida, que ele agora é bispo, ele vai ser consagrado bispo de Hipona, norte da África, daí o nome dele, Agostinho de Hipona. E ele é brilhantíssimo. Tanto é que os seus escritos influenciam muita gente. Tem pessoas que são influenciadas por ele e nem sabem. Isso é interessante. Tem pessoas que são influenciadas até hoje por esses escritos sem saberem. Então ele vai dizer, em resumo, o que ele acha da soberania de Deus. Soberania de Deus é o quê? É o direito absoluto, total, que Deus tem em fazer o que ele quer sobre a sua criação. Isso, em relação ao livre-arbítrio e predestinação, para os adeptos da predestinação, como Agostinho vai se mostrar agora, a soberania de Deus se manifesta da seguinte maneira: ele escolhe de antemão uns para serem salvos, outros para não serem salvos. Isso tem a ver com o desdobramento do conceito de soberania de Deus e a predestinação para a salvação. Então, Agostinho resumidamente, vai deixar um trecho das suas memórias dizendo o seguinte: minha total esperança está em sua misericórdia. E ele diz: dai-nos o que nos ordenaste e ordena o que tu queres. Quando ele fala isso, ele está justamente no ápice da sua carreira como teólogo, e é um embate que ele vai ter com Pelágio. Quem é Pelágio? Vamos ver então. Pelágio é ele é um teólogo também, que vai desenvolver a ideia
que é agora combatida por Santo Agostinho, por Agostinho, a ideia de Pelágio, que é opositor de Agostinho, é o seguinte: o homem, sim, segundo Pelágio, o homem, sim, pode decidir se quer ou não Deus, independente de ser alvo ou não da graça de Deus. Se ele pode ou não escolher Deus. E para Pelágio, na concepção de Pelágio, o pecado não era uma questão meramente de escolha, de costumes e moral. Ou seja, a pessoa ela era pecadora no sentido de praticar algo moralmente questionável. E ele tinha, sim, direito, tinha condições em si próprio, o homem tinha condições em si próprio de decidir se quer ou não Deus, de fazer o certo ou o errado. Pelágio coloca isso e, no transcorrer desse embate, o Santo Agostinho ele sai vencedor com essa tese que nós falamos, que ele vai desenvolver a tese que o pecado não é uma questão moral apenas, não é uma questão de costume. O pecado ele é essencialmente constitutivo da natureza humana, é uma força ativa que opera em nós e que só pode ser vencido. Ou seja, o pecado só pode ser vencido quando Deus ministra a graça sobre nós. Até aí, não vejo problema nenhum. A grande questão é que, quando Pelágio realmente ele escorrega ao dizer que ser humano, a parte de Deus, tem condições de decidir o de certo e errado, ele já fica vencido aí pelo que a palavra de Deus nos ensina. Só que Agostinho, quando expõe essa tese, né, de que a graça, o homem só vai conseguir decidir, só vai conseguir sair daquele círculo vicioso em que o pecado lhe aprisiona quando lhe é ministrada a graça. Isso, ok. Só que para Agostinho, a graça é irresistível. Ou seja, quando Deus escolhe uma pessoa para a salvação, ele vem com a sua graça, que para Agostinho é irresistível, e ministra-lhe o quê? A salvação. A salvação, na pessoa do Senhor Jesus. Ficou assim por algum tempo, até que, lá no começo do século, no meio do século XVI, vai surgir uma pessoa de atributos assim excepcionais. O nome dele é Jacob Arminio, ou Jacó Arminio, traduzindo Jacob para o português. Ele é uma pessoa extremamente culta e extremamente inteligente. E ele vai inovar. Inovar no que sentido? A igreja, como estava sendo processada, ela tinha uma abordagem de interpretação, né? Muito pautada em Platão e depois na lógica aristotélica, né? Que era seguindo padrões bem restritos de interpretação. O Jacó Arminio, que é originário dos Países Baixos, hoje conhecido normalmente como ou Holanda ou Bélgica, mas naquele tempo era Países Baixos do Norte e Países Baixos do Sul. Então, ele é originário dos Países Baixos. E ele vai, então, sair dessa armadilha de interpretação. E ele primeiro sai dessa armadilha de interpretação e ele vai falar o seguinte: sim, eu entendo, ele vai dizer, eu entendo sim que o pecado não é uma questão de escolha, não é questão de moral, ele não é uma substância, mas é uma força ativa. Concordo sim, Arminio falando, eu concordo sim que o pecado ele é constitutivo da natureza humana. O homem, aí sim, depois da queda,
Lembra da queda? O homem perdeu a capacidade de decidir pelo certo e errado. E o Agostinho até aí concorda com ele. O homem, então, desde o seu nascimento, ele tende a decidir para o errado. Aí não há problema nenhum com Jacó. Entre Jacó, Armínio e Agostinho. Porém, o Jacó Armínio, ele vai colocar que a graça de Deus ela não é restritiva. O que é a graça de Deus restritiva? A graça de Deus ela não é para alguns homens e mulheres apenas. Ela é para todos os homens e todas as mulheres. E ele emenda que a graça ela pode ser resistível. Na transparência está escrito: a graça não é irresistível nem restritiva. E para ele, resumidamente, o pensamento de Jacó Armínio, que vai colocar isso em 1561, 62, ele vai dizer o seguinte, 1560. Ele vai dizer o seguinte: a graça é o começo, a graça é a continuidade e a consumação de todo o bem em nós. A graça de Deus. Ela é que nos faz entender e tomar a decisão. E agora, com a graça, é possível. Podemos tomar decisão na graça, mediante a graça. Ministração da graça sobre nossas vidas. Ele entende isso. E aí, como muito acontece, né, quando alguém fala a verdade, alguém lança a luz sobre a verdade, e as pessoas não conseguem compreender a totalidade do que se está falando, a ignorância dos contemporâneos. Digo ignorância barra maldade, também tem isso. A ignorância barra maldade dos contemporâneos de Armínio vão acusá-lo de ser pelagiano. O que é Pelágio? Aquele opositor de Santo Agostinho. Só que Jacó não tem nada a ver com Pelágio. Nada a ver. Por quê? Enquanto Pelágio diz que no status original do homem, ou seja, qual é o status original do homem? O seu nascimento natural, desde o nascimento natural para o Pelágio, sem interferência de Deus, o homem é capaz de decidir por Deus. O homem é capaz de buscar a Deus, o homem é capaz de se interessar pelas coisas de Deus, o homem é que busca a Deus. Para Pelágio. E para Pelágio, pecado é meramente uma questão moral, centrada em costumes. Então, para Pelágio, para o homem não se tornar pecador, era apenas necessário ele cumprir regras morais e éticas, que ele não seria pecador. Já Armínio, ele não entende assim. Armínio tem mais a ver com, que incrível que pareça, tem mais a ver com a interpretação de Agostinho do que com o próprio Pelágio. Porque existe no nosso tempo, né, irmã Raquel, irmã Israel, tinha tal de mínimo múltiplo comum, né? Que é o quê? Um extrato de que existia números que eram comuns a uma série de frações, etc. Aqui, Jacó, Armínio e Santo Agostinho tem muito comum. Eles ambos creem no pecado original. O que é o pecado original? É o pecado dos nossos pais, que a gente vai falar um pouquinho, que os precipitam à queda. Que nós, na introdução, falamos o que é queda. Queda é mudança de status. O homem criado por Deus perfeito, com a decisão plena, com capacidade plena para a decisão entre o bem e o mal, e, em sequência, pelas suas decisões, eles perdem esse status de íntima comunhão com Deus e a capacidade
plena para decidir entre o certo e o errado. Incrível isso. Jacó também, junto com Agostinho, também crê que só é possível libertar-se do pecado, e pecado não é uma substância, não é o querer fazer ou deixar de fazer, ou uma intenção ou não, uma intenção de fazer ou deixar de fazer, mas sim uma força ativa, que é constituinte da natureza humana. Daí vem natureza humana decaída. É consequente da queda. Aí tudo bem. A divergência vem na questão do livre-arbítrio. A relação do livre-arbítrio com a soberania de Deus. Como, então, o livre-arbítrio vai se relacionar com a soberania de Deus? Que até então, e a igreja estava consolidada nesse entendimento, que Deus determinou de antemão, pela sua soberania, quem iria se salvar e quem iria se perder ou não alcançar a salvação. Jacó Armínio não concorda com essa ideia de um Deus arbitrário que decide de antemão. Ele não concorda com essa ideia, de forma alguma. De forma alguma. E aí o pessoal, né? Como a língua é difícil de domar, né? A língua é difícil de domar, com certeza. E começa a falar que ele é pelagiano, uma total ignorância do que ele está falando, e também uma certa dose de maldade. Ao passo que os seus contemporâneos, um pouquinho mais anteriores a ele, que propuseram e executaram a reforma, a saber, tanto Lutero e Calvino, eles não só absorvem o que Agostinho ensinara lá no 400, ele sai vencedor da disputa com Pelágio em 410. Não só eles recepcionam isso, como aprofundam isso. Eles ancoram, nada contra Lutero e Calvino, muito pelo contrário, devemos muito a eles, mas eles, nosso ponto de vista, não lançaram luz sobre esse tema da relação da soberania de Deus e o livre-arbítrio. Eles correm para uma outra linha. Eles, então, ancoram a salvação dos seres humanos na escolha não dos seres humanos em si, isso individualmente falando, mas eles vão ancorar a salvação dos seres humanos na escolha única do próprio Deus. Isso vai ficar bem consolidado em Lutero e Calvino, chamada fé reformada, que eles fazem uma união bem forte entre a soberania, e aqui vamos falar um pouquinho mais para frente também, e a predestinação à escolha de Deus, baseado ao quê? Na onisciência de Deus, ou seja, Deus conhece todos. Só que aí, abre um parênteses, conhecer de antemão não é determinar de antemão. Existe uma distância longínqua que Armínio, né? Jacó Armínio, lança a luz de forma excepcional. Não que isso não estivesse na Bíblia, estava na Bíblia. Mas, repito, Armínio, diferentemente dos seus contemporâneos, ele sai da mordaça de interpretação que estava em curso naquela época, que era uma modelo de interpretação totalmente amarrado. Você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E ele
não usam a ferramenta de interpretação que naquela época estava em curso. Amém? Ele tem uma outra abordagem. Eu repito, antes de olharmos para frente, temos que olhar para trás do que já aconteceu com a história do cristianismo, a história da igreja. E aí o livre-arbítrio à luz da Bíblia é bem claro isso fica bem claro para nós. Desculpe se existe, ou se vai depois aqui na participação, ou depois quem estiver assistindo no YouTube, respeito plenamente os calvinistas, os luteranos, os de fé reformada, os que creem em predestinação, respeito. Mas, ao olhar a palavra de Deus, né, e sem querer ser tutelar a verdade, porque a verdade só pertence a um, que é o Senhor, a Bíblia, ela tem afirmado, do nosso ponto de vista, de forma categórica, que a salvação proposta, ela foi, como o nome diz, foi proposta e executada de forma irrestrita para todos os homens. Então, a salvação, ela é proposta para todos os homens. O que é a sua eficácia? Ela só produz os seus efeitos, a salvação. A salvação de quê? A salvação de nós próprios, da nossa própria natureza pecaminosa. E quando nós temos a nossa natureza pecaminosa no domínio das nossas vidas, as nossas decisões, que inclusive Agostinho, né, ele concorda com isso, até Lutero e Calvino também, a decisão será para o erro, para o afastamento de Deus. Ora, se nós nos afastamos de Deus, a nossa posição em relação a Deus é fora de Deus. Se Deus é vida, se estamos fora de Deus, é onde não existe a vida. Então, a salvação, o livre-arbítrio consolidado na Bíblia, ela está relacionada a proposição, execução por Deus e aplicação por Deus. Desde que haja aí uma escolha. E aí, de novo, citando o Agostinho, é a graça de Deus que vai mudar essa natureza. E, voltando só um pouquinho, vocês me permitam, a história da conversão de Agostinho. Quando Agostinho ouve Ambrósio pregando de forma eloquente, ele olha para si com a vida toda escangalhada. Desculpa, escangalhada é um termo carioquês, mas eu quero fazer uma homenagem aos nossos irmãos cariocas. Toda escangalhada. Né? Toda, assim, desregrada. Quando a graça de Deus vem sobre a vida dele, ele entende que é irresistível. Ou seja, o que é pessoal para Agostinho, quando ele vai reduzir a termo nos seus escritos, torna-se geral. E aí geral para todo mundo. Até que Jacó Armínio sai das amarras ou entende de forma diferente à luz da Bíblia. E aí é acusado de ser pelagiano, por ignorância ou por maldade, aí a gosto de cada um. Amém? Então, a Bíblia ela não coloca em oposição a ideia da soberania de Deus e do livre-arbítrio. A predestinação individualizada para a salvação, para a perdição, ela não é o caminho onde desemboca, o único caminho é desembocar a soberania de Deus. Não é o único caminho. É claro, respeitando aqueles que assim creem. Então, não há choque. Soberania de Deus. Um texto simples para nós entendermos o seguinte: Deus move-se segundo a sua vontade.
E Deus tem a sua natureza, tem os seus atributos, ou suas características. Características estas que são exclusivas de Deus. E em alguns atributos, ele comunica de certa maneira para o homem. De certa maneira para o homem. E Timóteo vai escrever no capítulo 2, só um trechinho, não nega a si mesmo. Quem não nega a si mesmo? Deus. Deus é misericordioso, justo, longânimo, piedoso, tardio em se irar, que não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Todas as possibilidades, elas só existem em Deus, não fora dele. Então, Deus move-se por isso. Lá na queda, que nós vamos ver agora na sequência, status que o homem tinha e o status que ele perde e agora o tem. Se lá, essa é uma questão assim, se lá nossos pais optaram por não obedecer a Deus, o pecado original brota do orgulho, brota da presunção do homem e da mulher, porque lhes é oferecido algo e eles optam por aquilo que na sequência vai se comprovar que é uma escolha equivocada, porque a escolha é centrada em si próprio e não em Deus. Então Deus, na sua misericórdia, no seu amor, na sua longanimidade, ele propôs na sua soberania, na sua decisão, e é uma decisão que cabe somente a Deus, porque ele é soberano, ele reina tudo, só que ele não reina de forma arbitrária, eu quero e acabou. Não é assim, não é assim. Ele tem a sua natureza, e ele move-se pela sua natureza. Quando Jesus se entregou para ser crucificado lá na cruz, ali uniu-se o quê? Uniu-se o amor de Deus e a justiça de Deus. Não haveria cruz se não houvesse a justiça de Deus. Não haveria cruz se não houvesse o amor de Deus. Ele nega-se a si mesmo. Muitos de nós aqui estão assistindo ou vão assistir depois, podem notar que no Jardim de Getsêmani, Jesus disse: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Não é a morte física que Jesus está falando ali, mas a separação. Quem vai ver um pouquinho daqui a pouquinho na frente, mas a separação dele e Deus. Que ele iria e como experimentou por nós. Mas ele volta e diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, de forma bem concisa, resumida, as possibilidades só existem em Deus. E também o livre-arbítrio não se choca com a soberania de Deus, porque o livre-arbítrio, ela, como falamos na transparência passada, ela coloca para nós a eficácia da escolha e a não restrição da salvação. Porque a graça ela não é restrita a pessoas unicamente, né? Aquela outra. Não. A graça não é restritiva, mas também não é irresistível. Por sua vez, a livre-arbítrio não se choca com a soberania de Deus, porque Deus move pelos seus atributos, dentre os quais misericórdia, amor, justiça, paz, bondade, longanimidade, tardio se irá, não tem como culpado inocente, nem inocente como culpado. E ainda uma coisa interessantíssima, que é a questão da responsabilidade pessoal. Existe uma série de extravagâncias modernas ou contemporâneas que
colocam sobre nossos ombros responsabilidades que não são nossas. Nós não somos responsáveis pelo que Adão e Eva fizeram. Prestem, gostaria que chamaram a atenção a isso. Não existe isso. Adão e Eva é o representante da humanidade e, por conseguinte, todos, nem Adão, são responsáveis por o que Adão fez. Não. Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Claro que o pecado original tirou o status que a humanidade tinha. Se o homem, pela escolha, lá quebra o equilíbrio do universo e o pecado entra no universo humano e criacional de Deus, da mesma forma que isso acontece, Deus vai derramar a sua graça sobre todos os homens. Isso é um ponto de equilíbrio. Se houve a queda e todos os humanos participam dessa queda em termos de status, de posicionamento em relação a Deus, o Senhor Jesus veio para morrer e derramar a graça sobre todos, de forma indistinta. É só equilíbrio. E aí, por favor, me desculpem, aí existe um problema que a predestinação ela não consegue se encaixar nessa ligação entre as duas coisas. Gálatas 6,7 diz: o que o homem plantar, isso colherá. Ezequiel 18, que é o texto, assim, um texto magno, né? Homenageando ao nosso irmão Magno, que depois, não sei se ele vai fazer perguntas hoje, né? Várias perguntas, como de costume na escola bíblica dominical presencial. É o texto magno sobre a responsabilidade pessoal. Porque existia, de novo, nós crescemos no meio de uma sociedade, costumes de família, ouvimos muita coisa, aprendemos muita coisa. E na época de Ezequiel, lá os anos de 580, 590 de Cristo, existia uma crendice, que como os pais tinham pecado aonde? Pecado lá em Jerusalém, sido desobedientes aos ditames de Deus, tinham recusado a oferta de Deus para a salvação, eles, todo mundo, tinham ido para o exílio, lá para a Babilônia. E aí começou a correr entre os judeus que estavam em Babilônia, os judeus do exílio, que a consequência de estarem ali no exílio era porque os pais deles pecaram. Então era uma transmissão de uma maldição consanguínea. E ele vai usar um provérbio muito conhecido, dizendo o seguinte: dizem, os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes na cica, né? Aquele negócio de menta na boca. E ele vai dizer o seguinte: negativo. A alma que pecar, ela também perece. Somente ela, mas por minha conta, mas o contexto nos garante isso. Esta morrerá. Esta quem? A alma que pecar. Não outrem. Claro que algumas situações, elas são postas na nossa vida, não pelas nossas escolhas, mas elas não são consequentes de escolhas nossas, mas são condicionantes da nossa existência. Condicionantes não é uma condição impeditiva para que a graça de Deus venha sobre nós. Mesmo porque quem ministra a graça é a presença do Espírito Santo de Deus. Na sequência, então, nós vemos que a queda é a literal, histórica e real. E ela está bem descrita no livro de Gênesis, principalmente capítulo 3.
Quando então posto foram Adão e Eva no jardim quando criados, aí vão dizer que esse negócio é uma fábula, é um mito, etc. Hoje o tema da aula não é sobre essa questão da inerrância da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é inerrante, não contém falhas. Né? Não é o tema de hoje. Então, como estamos colocando já isto como a sido vencido por causa da aula. Não daria, senão a gente vai ficar até, já estou estourando o horário, até amanhã falando sobre isso. Mas então, quando postos estavam lá no jardim, Deus deu o livre-arbítrio da escolha. Deus não brinca com nossos sentimentos. Ele diz, olha, de toda árvore vocês podem comer. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, não comam. E se não comam no sentido proibitivo, ele não é uma coisa, claro, que vai se demonstrar que não é uma coisa de uma determinação a priori. Por que uma determinação a priori? Porque se Deus não quisesse que assim o fosse, simplesmente não, ou ele não colocaria a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou colocaria um anjo, ou anjos ali que os homens sequer se aproximariam da árvore. Mas deixa bem claro, Deus deixa bem claro aqui, que os homens e mulheres, devem no sentido, mesmo que você ache pesado essa palavra dever, mas irão escolher. Irão escolher entre Deus ou não. Neste caso, fica por patente provado. Eles escolheram, mesmo sobre indução, né, que lá está Eva, e a Bíblia diz que nós somos só tentados pelas nossas próprias concupiscências. Eva só é tentada porque ela tem não uma predisposição, porque neles não existia predisposição para o erro, mas existia uma possibilidade firme deles desobedecerem, como assim o ficou. E por isso que elas são tentadas. Tentação, ela não está fora, simplesmente fora de nós. Mas ela também encontra eco em nós. E assim fica patente que a mulher, quando então ouve uma mentira bem clara, porque já tinha sido declarado para ela e para Adão, que no dia que comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, morreriam. E a serpente, a mais astuta de todas as animarias da terra, naquela ocasião, muda a frase. Não, vocês não vão morrer, vocês serão como Deus. Ou seja, ser igual a Deus, nesse sentido aqui, é ser um ser que quer ficar fora de Deus. É um ser que quer ficar fora da vida. É escolha. Foi uma escolha. E essa escolha, então, muda os status do homem. E não só isso. A terra muda status e toda a ordem natural muda o status. Hoje o status não é um status quando foi criado. Não somente a terra, quanto o homem e a mulher. Então, a realidade da tentação foi posta mediante uma mentira sedutora. Sedutora porque encontra eco no homem e eco na mulher, e eles decidiram de forma equivocada, errada. E a historicidade da queda está referenciada em textos bíblicos de forma sobejada, mas eu deixo aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Romanos 15, 4, em que tanto o apóstolo Paulo deixa bem claro que o casal Adão e Eva eram reais, falando de que Adão era o primeiro homem, Jesus era o segundo homem, que Adão errou na sua escolha, Jesus acertou na sua escolha, e pela escolha de Deus, em Deus, que Cristo Jesus efetua, ele submete a sua vontade a Deus e ele logra êxito para todos aqueles que creem. E aí, em consequência, o afastamento de Deus por escolha do homem. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 10 diz: tive medo e me escondi.
Então, de cara, de imediato, existe um rompimento, não na parte de Deus, mas da parte do homem. Aqui é da parte do homem. O rompimento aqui da relação do homem com Deus está na mão do homem. Ele se esconde. Quem é que vai atrás do homem? Deus de novo. Deus de novo. Ele se esconde. E aí Deus vai ter um diálogo com Adão. Então, a consequência da queda tem mudança de status e a perda da comunhão com Deus. Isaías retrata muito bem isso, quando ele fala que as vossas iniquidades, a iniquidade aqui, tem, como nós estamos falando de livre-arbítrio, do pecado original, das teses mais conhecidas e mais... Quando eu falei de Pelágio, de Agostinho e de Jacques Arminio, são as teses, que incrível que pareça, as mais conhecidas e as mais absorvidas pelo cristianismo. Por isso que eu tratei os três. E lá em Isaías 19, 59, quando ele fala de iniquidade, não é o fazer ou deixar de fazer, ou a intenção ou a não intenção de fazer. É algo, repito, constitutivo. E lá diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados testificam contra nós. Ou seja, quando nós falamos lá, tive medo e me escondi, e aí voltando aqui para Isaías, testificar é declarar. Ou seja, as iniquidades ou a nossa natureza testificam, declaram em nossa consciência que nós estamos afastados de Deus. Olha o termo aqui. E os nossos pecados testificam contra nós. Então, a queda, uma das consequências da queda, é a consciência de culpabilidade em nós. Isso, sendo consequência da queda, ela também é um ato de misericórdia dado a nós, por quê? Porque uma vez que tenhamos a consciência que estamos afastados de Deus por pecados, e aqui pecado, de novo, não é o fazer, deixar de fazer, ou a intenção de fazer ou não. É um ato constitutivo. Claro que tem uma esfera do pecado que é constitutivo e o pecado experimental. O que é o pecado experimental? É aquele que é concebido ao fazer algo ou deixar de fazer algo. Porque o pecado pode também ser experiencial. É uma extensão experiencial da nossa natureza. Por exemplo, mentiras, roubos. É uma experiência da nossa natureza. Ou deixar de fazer alguma coisa. A gente sabe que tem que fazer alguma coisa para o bem do outro e não fazemos. Também é uma dimensão experimental da nossa natureza constitutiva. E ele diz, porque as nossas transgressões, Isaías, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, ou seja, a transmissão do pecado é genético? É maldição hereditária? Não. Falamos aqui, o capítulo 18, texto magno, e da responsabilização de cada um. Nós nascemos com essa natureza. Se isso nós tomamos existência nessa atmosfera, que assim posso dizer, de forma figurada, é claro, a graça, por outro lado, é manifesta a todos os homens. Então, a nossa condição que hoje temos, ela pode sim ser solucionada. Por quem? Claro que é pela graça de Deus ministrada a nós, trazendo salvação a todos os homens na pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia não explica bem claramente como isso transmite. Não é geneticamente, mas é uma transmissão de uma condição. Lembra da queda? Queda é um status.
É uma condição. Tínhamos uma e perdemos. Romanos capítulo 5 fala sobre isso. Ora, aí é uma lógica dedutiva de Paulo. Se todos morrem, todos pecam. Todos pecam, todos morrem. Amém? Então, mas Deus move-se, repito, pela sua natureza. E então envia a sua graça para dar fim a essa situação. Então, a enfermidade da terra também como uma consequência do pecado. A criação geme com dores de parto. Aqui ficou junto, eu vou consertar, mas o que acontece? O que aconteceu? Não só o homem sofre pela... Né? Não só nós, humanidade, sofremos pela consequência do pecado. A terra sofre. O universo sofre. E Paulo diz, nesse texto maravilhoso, diz que a criação geme com dores. Não querendo ser vestida, mas querendo ser revestida. Então o pecado, ele perpassa, ele impregnou toda a realidade. Isso vai ter um fim. Nós assim cremos. Amém? Então a vitória definitiva diz assim, texto que nós escolhemos para colocar na finalização da nossa aula, que nós estamos com exatamente 1 hora de aula. O irmão Fábio vai ficar feliz, o irmão Fábio, superintendente da Escola Bíblica Dominical, irmão Magno também, o adjunto da Escola Bíblica Dominical, 1 hora de aula. Diz lá, para nós encerrarmos, portanto, a graça de Deus se manifestou a todos os homens. A graça de Deus, ela não é restritiva. Porque Deus quer salvar todos os homens. Porque a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Porém, aí complementando, a aplicação pessoal da salvação veio para os seus e eles o rejeitaram. Então aqui, a graça se manifesta a todos os homens. Trazendo salvação a quem? A todos os homens. Mas alguns o rejeitam, ou seja, a graça de Deus não é irresistível. A graça de Deus também não é restritiva. E ela vai ser eficaz aonde? Deus lhe deu poder. Deus, poder a quem? A eles. Eles quem? Aos que creem em seu nome. Para quê? Para serem feitos ou serem chamados filhos de Deus. Que Deus abençoe. Terminou a nossa exposição. E agora nós vamos, então, para o período de perguntas. Os irmãos podem, então, fazer as suas perguntas aqui no nosso aplicativo ou também no nosso WhatsApp da igreja ou então no nosso YouTube. Pergunta, então, deixo aberto para as perguntas. Vamos lá. Temos alguns minutos ainda para as perguntas. Pode fazer pergunta pelo chat. Né? Pode fazer pergunta pelo chat ou pelo chat do YouTube ou então pelo aplicativo aqui que está no Google Meet, que foi disposto aqui, para todos, e também pelo WhatsApp da igreja. Amém? Vocês podem fazer aqui a sua participação e aí pode mandar. Temos alguma pergunta aí, irmã Raquel? Irmãos Rafael, irmão Israel? Estamos à disposição. Temos perguntas?
Vamos lá, então. Temos perguntas, irmã Carolina, os irmãos que estão na sala aí, podem fazer pergunta. Participação. E aí? Vamos lá para as perguntas. O Rafael aí na sua sucursal, temos perguntas aí? Raquel aí no nosso chat. Opa, chegou aqui. Ok, irmão Anderson mandou aqui uma pergunta torpedo. Olha aí. A fé é dada a todos indistintamente? Muito boa pergunta, irmão Anderson. Anderson mandou uma pergunta torpedo. Ora, a fé, ela é dada, sim, a todos os homens de forma distinta, desde que optem por isso. Então, a fé, antes de ser um sentimento, ela é uma decisão. Tanto uma das traduções atribuídas a essa terminologia fé é fidelidade. Fidelidade vem de decisões ou de decisões tomadas que são consolidadas por ações. Então, a fé, quando nós temos a ação do Espírito Santo da nossa vida, e é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, é a ação do Espírito Santo que ministra a graça. E a graça é o poder para que, nesse momento que a recebemos, possamos decidir. E quando decidimos, a fé, e a fé para a salvação, ela então é desenvolvida, é startada, né? Vou usar esse posto. Posso usar, irmão Israel? Start, lá do mundo da engenharia mecânica, é o início para a nossa relação com Deus, porque só podemos. A relação nossa com Deus é mediante a fé. Amém? Então, não há como tirar da ação de Deus tanto a graça quanto a fé. Amém? Porque a fé, ela é o nosso veículo de relação com Deus. Amém? Olha aí. O Anderson manda outra pergunta aqui. Efésios capítulo 2:7. Efésios capítulo 2:7. Vamos pegar a Bíblia aqui. Eu tenho tantas Bíblias aqui. Por favor, irmão Israel, uma Bíblia aqui para poder aqui. Temos aí uma Bíblia, por favor. Pode mandar participação aqui no nosso. Olha, minha Bíblia chegou aqui. Muito obrigado, irmão Israel. Efésios 2:7. Vamos ver aqui que nosso irmão Anderson mandou. Olha, irmão Magno participando. Eu tenho certeza que o irmão Magno está ali a pensar várias perguntas, mas quero dizer que hoje ainda tem culto à noite. Amém? Tinha colocado a pergunta, não sabia que Adão era o primeiro que veio para a salvação, alguma coisa. Fala com ela que ela pode fazer. Irmã Leáurea, pode fazer a sua pergunta. Amém? Efésios capítulo 2:7. Aqui, posso ler o versículo 6 também, tá, irmão Anderson? Por favor, me permita. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Sim, aqui, o versículo 2:7 de Efésios, tanto também ele vai se alinhar, também a questão de Romanos capítulo 8, ou seja, Deus, ele predestinou quem? Predestinou todos os homens. E aqui, os que Dantes predestinou, como está escrito no Romanos, ele os conheceu. Conhecer de antemão é amar de antemão. Então, a fé, e aí nós temos que entender que como Deus se move pela sua natureza, ele quer salvar a todos. Então, ele fará todo o possível. Isso fala da possibilidade em Deus de que dar e franquear oportunidades para que os seres humanos, na fase de responsabilização pessoal,
possam ter a chance de optar pelo Senhor. Amém? Isso aí, irmão Anderson, mandando pergunta aqui. A irmã Leáurea mandou uma pergunta aqui, vamos ler. Olha aí, a paz de Jesus. Eu não sabia que Adão veio antes do nosso Salvador. Veio sim. Ele é a criação, ele foi. Adão é o primeiro homem. Quando Paulo fala que Adão é o primeiro homem, Jesus é o último homem, é o seguinte, que ele está falando justamente da escolha equivocada de Adão, que ele optar pela sua vontade, e Jesus submete a sua vontade de um homem à divindade, ao Senhor, nosso Deus, e aí conquista aquilo que Deus quer propôs para nós. O que é? Viver sempre com Ele. Amém? Deus abençoe. Irmão Magno, eu sabia que ele não ia deixar barato e mandou a sua pergunta aqui. A paz do Senhor Jesus. Já que estamos falando de predestinação, que bonito. Eu estou aqui. Como explicar no Romanos 9, 11? Muito obrigado. 11 ao 17. Irmão Magno, eu sabia que ia vir essa pergunta lá da casa do Faustino Martins. Deixa eu pegar aqui o Romanos. Olha, maravilha a participação dos irmãos, hein? Aqui as perguntas, elas são feitas como se fossem torpedos em direção ao pastor. Amém. Vamos ver se vamos conseguir alcançar. Amém, irmã Áurea. Vamos aqui, ó. Romanos, permita-me. Tá? Deu amém? Amém, entendeu, irmã Áurea? Glória a Deus. Foi explicado, ok? Tiramos as dúvidas? Amém? Se sim, amém. Irmão Magno diz assim, que vamos explicar 9, 11 a 16. Se me permite, irmão Magno, eu vou ler aqui. Amém? Diz lá, Romanos 9, 11 a 16. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, que propôs de Deus, segundo a eleição, ficassem firmes. Não por causa das obras, mas porque chama. Fores dito a ela, maior servirá o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Tiremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois, diz Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de que Deus que se compadece. Por isso a Escritura, porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, e para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Amém? Compadecer-me-ei de... Aí eu vou ler o 18, tá? Compadecer-me-ei de quem quer e endurece quem quer. Isso é muito bom, a irmã Áurea mandou amém. Muito obrigado, irmão Magno, pela sua participação. Quero saudar a irmã Maricela, a irmã Keren, a irmã Isolina, a irmã Claudeni. Muito boa pergunta. Aqui nós estamos vendo que a predestinação posta aqui, ela tem que ser colocada em contexto. Se é citado Moisés, nós temos que ir lá para o livro de Êxodo para pegar o contexto que lá está. E lá no contexto de Êxodo, lá a segunda praga, que é a praga das rãs, também está taxativo escrito lá. Moisés se apresenta a Faraó e diz a ele o seguinte, e Deus falando para Moisés, para lhe dar honra. Moisés vai lá e dê honra a Faraó. E ele propõe a Faraó dizendo o seguinte, Faraó, você quer que ore agora para que essa praga suste? O que Faraó, então, decide? Não, ore aqui amanhã. Vem aqui e ore amanhã. Ou ore amanhã. A decisão está no mão de Faraó. Do ponto de vista desse trecho, a Bíblia não pode. Trechos isolados da Bíblia não podem, ou não deveriam, né? O endurecimento
do coração aqui de Faraó, do coração de Faraó, é o endurecimento que é levado a efeito pelas decisões sucessivas de Faraó. E todos conhecem a história, eu creio que todos conhecem, que é o término desse embate entre Faraó e Moisés. Faraó vai decidindo, até que fique totalmente insensível à voz de Deus. E aqui Moisés é um tipo de Deus, é um tipo de Espírito Santo ministrando ou querendo ministrar na vida de Faraó e dos egípcios a salvação. Tanto é assim que alguns egípcios eles vão se juntar aos judeus na transposição do Mar Vermelho, entrando lá para o deserto na peregrinação. Então, quando a gente lê esse texto aqui de forma isolada, dá a ideia que Deus escolhe um para que endureça o coração e outro que amolece. Ele vai se compadecer de quem quer e não vai ter compaixão de outro. Ao passo de que Deus quer salvar a todos. A todos. A todos. Isso aqui nada mais é uma comprovação que o nosso endurecimento, ou a insensibilidade à voz de Deus, parte das nossas decisões. Amém? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, nosso irmão Magno. Lembrança de Jacó Armínio para o senhor. Vamos lá. Mais uma pergunta da irmã Leáurea. Eu sabia que antes de Jesus veio outro que não conseguiu salvar a humanidade, porém eu nunca tive uma explicação. Que Adão é muito bom aprender. Amém. Amém. Desde Adão, Deus sempre quis salvar a humanidade. Conseguiu fazê-lo, claro, para aqueles que creem em Jesus, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e ele tendo ressuscitado dos mortos. Amém? Deus abençoe. Pergunto se eu vou fazer, então vamos caminhar para o final, já estamos no finalzinho, 10h28, aqui na sede mundial. Espaço para mais uma pergunta e vamos encerrar. Amém? Mais uma pergunta. Qual é a pergunta, irmã Raquel? Não tem pergunta? Irmão Rafael, temos pergunta? Irmã Carolina? Aí, temos pergunta, irmã Carolina? Temos pergunta aí? A Wanda. Wanda tem pergunta. Marta, Bruna, Bruno. Temos perguntas? Jaciara. Aqui, nosso irmão lá da sucursal, lá da nossa sucursal da Central Mundial, diz que lá também não há perguntas. A Natália Narduto Vale. A Natália Narduto Vale tem pergunta? Olha, mas antes da irmã fazer a pergunta, irmão Anderson manda aqui. A minha referência é Efésios 2:8. Vamos lá. Calma aí, vamos lá para 2:8, Efésios 2:8. Só uma correção. Amém. Vamos lá aqui para poder... A minha pergunta era Efésios 2:8. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Só, olha, Efésios 2:8. Vou só ler aqui, tá, irmão Anderson? Para deixar registrado. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Amém. Obrigado, irmão Anderson. Aqui a graça e a fé, elas não são excludentes, elas são complementares. Amém? Obrigado, irmão Anderson. Ósculo Santo. Pois dá uma pergunta da irmã Carolina, lá da nossa sucursal. Pode mandar o torpedo. Manda o torpedo aqui. Pode mandar o torpedo. Na verdade, é uma observação da irmã lá do YouTube, esqueci o nome dela. Que eu acho que ela está entendendo que Adão foi um homem que tentou salvar a humanidade. Eu acho que tem que esclarecer, essa parte. Ela está achando assim, eu sabia que antes de Jesus veio Adão para tentar salvar a humanidade. Eu acho que ela está com essa ideia, né? Que Adão foi uma tentativa para a salvação. Mas, né? Amém. Eu acho que ela está entendendo isso. Muito obrigado, irmã Carolina, nossa pedagoga aqui, participação, ela que tem nome de princesa. Muito bem, realmente, Adão, ele não foi proposto por Deus para a salvação do homem, e sim como o principiador de uma geração criada por Deus
para ter eternamente comunhão com Deus. Quando Adão e Eva eles optam por o não Deus, ou seja, a não vida, esse status se perde. Então, na verdade, Adão não foi proposto para a salvação. Muito obrigado, irmã Carolina. Não foi proposto para a salvação. Foi proposto para um princípio de uma geração que iria desfrutar dessa comunhão eterna com Deus. Ao passo que se perdeu isso, Deus então propõe, aí sim, o único, singular, exclusivo Salvador é a pessoa do Senhor Jesus. Muito obrigado. Espero aí ter contribuído também para o esclarecimento da irmã Leal. Sim, eu entendi que as mais achavam que era Moisés. Ok, irmã Leáurea. Muito obrigado. Assim que a gente vai aprendendo. Os irmãos podem mandar suas dúvidas. Não fiquem canhados, não. Vamos mandar suas dúvidas aqui. E nosso irmão Anderson, ou seja, a fé e a graça vêm de Deus. Onde o homem entra nessa equação? Outro tapete. Entra na aceitação. Hebreus diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. A graça é o poder, é a luz, é a abertura da oportunidade que Deus nos dá a todos os homens para que nessa situação nós possamos decidir. E ao decidir, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus na nossa consciência, esse relacionamento é atado ou reatado do ponto de vista da humanidade, e a fé, ela inicia-se e desenvolve-se. Vou de novo aqui saudar nosso irmão Magno, que gosta muito de Armínio Jacó. Armínio, ele é fã de Armínio Jacó, irmão Magno, diz que a graça é o princípio, a continuidade e a consumação. Amém? Então, uma coisa não exclui a outra. Na verdade, a graça, ela abre o espaço para que a fé brote em nós. Então, não é o homem que busca Deus, não é o homem que decide por Deus, não é o homem que vai atrás de Deus. É o Deus que vem ao homem, vem resgatar o homem, e ele, mediante a sua graça, e a graça, ela desperta em nós quando decidimos a fé. A fé é aquilo que brota em nós. É a reação, não é uma reação passiva da graça em nós, é uma reação ativa, tanto que uma das traduções para a fé é fidelidade. Amém? Espero ter aí conseguido esclarecer aos irmãos. Amém? Irmão Rafael, perguntas aí na nossa participação aí no Google Meet? Não? Vamos ver aqui. Alguma participação do nosso irmão Rafael? Vamos encerrar a Escola Bíblica Dominical. Então, eu quero aqui, se eu entendi, mas ok. Então, vamos encerrar a Escola Bíblica Dominical. Temos pergunta, irmã Raquel, aí no nosso chat? Tem pergunta sua aqui para fazer? Não? Irmão Rafael, já eu também não. Então, eu quero agradecer a todos pela participação nessa manhã maravilhosa, né? Tema bastante interessante. A Escola Bíblica Dominical na modalidade EAD. Modalidade EAD da EBD, daqui da Central Mundial, da Igreja Assembleia de Deus de Antônio Ferreira Bosch. Quero agradecer os nossos irmãos técnicos, nosso irmão Rafael, lá na sucursal, nosso irmão Israel, aqui na nossa matriz, também a irmã Carolina, os irmãos que fizeram perguntas, todos, a irmã Leáurea, o irmão Anderson, o irmão Magno. Deus abençoe os participantes, todos nós, nessa união para buscarmos a palavra do seu irmão Magno. Só para completar, no texto de Romanos sobre isso, já consta que eles terem nascido, claro, Deus conhece de antemão, Deus não determina de antemão. Amém? Temos que ter isso em mente. A onisciência de Deus não é a determinação de Deus para as nossas vidas. Deus nos criou para decidirmos o pecado, ministrou então a nós a graça de Deus. A predestinação para a salvação de todos.
só que iremos ou não aderir isso mediante a nossa escolha. E é claro, temos dons, temos funções a desempenhar, podemos ou não aceitar isso. Amém? Então, quando foi posto em Romanos, foi posto para esclarecer isso. Deus é soberano, porque existia um questionamento muito grande. Porque Deus escolhia um ou não outro para determinadas funções. E aí Paulo explica isso da forma que lhe é natural naquela época. Porque quando Deus escolhe um para ministrar, outro para ensinar, outro para ser diácono, outro para fazer isso ou aquilo, é porque Deus conhece as suas aptidões. E a pessoa pode ou não aceitar. E ele, então, usa o exemplo de Moisés, que eu já falei sobre a questão do faraó, e de Jacó e Esaú também. Porque fica comprovado na história de Esaú, que Esaú não é propriamente uma pessoa que vai se lançar às coisas de Deus. Só lá depois que ele se encontra com o irmão dele, Israel, que ele acaba mudando. Mas até então, não. Então, as atitudes brotam de decisões que tomamos. Lembrando que Romanos foi escrito, né, com a história já consolidada. Amém, irmão? Mais uma vez, irmão Magno, lembranças de Jacó Armínio e Anderson, amém. Obrigado, irmã Raquel, que façamos sempre a escolha por Cristo. Obrigado pela participação, nossa irmã diretora executiva. Vamos orar? E até a noite, hoje, às 8 da noite, devocional hoje tem o tema virtualização e a presença, sim, de um representante do Ministério Portas Abertas. Pois não, irmã Carolina? Então, é porque o Anderson citou a referência de Efésios 2:8. Mas quando fala pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, aqui fala tanto da salvação como aqui fala tanto da graça como da fé, porque aqui a graça nós sabemos que vem de Deus. A fé também, né? Tudo vem dele, mas qual a relação de Efésios 2:8 com os dons? Porque lá em 1 Coríntios 12, versículo 9, fala também que a fé entra como um dom, né? E existe, então, diferentes... a fé para a salvação e existe a fé também como um dom, e cada um tem numa medida, entendeu? Muito boa pergunta. Está parecendo a Guerra das Malvinas, quando os ingleses mandavam seus torpedos para os nossos irmãos argentinos. Mas muito obrigado pela pergunta. Muito ótima pergunta. Eu quase estava me sentindo salvo das perguntas. Mas, vamos lá. Quando o nosso querido irmão Anderson, sempre muito exato, né, nas suas perguntas, são perguntas realmente bastante interessantes, como todas aqui feitas hoje, né? Claro, não há pergunta que não seja interessante, né? Claro que não. Não existem perguntas que não sejam interessantes. Então, veja bem, quando nós falamos aqui que a fé, a graça é a fé, dom de Deus, ministrada por Deus, isso fica claro que a questão do ponto de partida da salvação parte sempre de Deus. E aí a questão lá do status nossos de pecadores que impedem nós de realmente buscarmos a Deus, a iniciativa de Deus. Então a graça é a força, é a medida que Deus nos dá para que possamos romper, não nós, ele rompe para nós aquele casulo do pecado, para que quando isso é rompido, a luz, né, que a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, ilumina nossos sentidos, e aí podemos decidir. Quando nós decidimos que é uma reação ativa, brota em nós de forma concomitante ao mesmo tempo a fé, e a fé que nos comunica com Deus. A fé, ela é uma fé salvífica, ou seja, fé para a salvação. Existe uma fé, a fé para a ministração de dons espirituais, que é lá em Coríntios. Então, essa fé é uma fé que é diferente, vamos assim, a sua aplicação
é num campo diferente. A fonte original da fé continua sendo o mesmo, Deus. Mas ela é ministrada a nós por Deus para um fim específico. Nesse caso, para a operação dos dons espirituais. A fé tem medidas. Ela tem, na Bíblia fala de 3 tipos básicos. Nenhuma fé, pouca fé e muita fé. E isso também tem a ministração de Deus, que como tem um texto que é interessantíssimo, que é um paralelo a isso. Se nós temos falta de sabedoria, vamos pedir a Deus que liberalmente a dá. Então, a fé concedida por Deus, a priori, é concedida de forma liberal. Ou seja, não há restrição da parte de Deus para isso. Onde encontra a restrição? Que aí o Anderson fez a pergunta. Entrem no cenário os seres humanos. Vai depender da contrapartida dos seres humanos, do maior ou do menor envolvimento das pessoas com Deus. Amém? Sim, mas quando fala... Pode mandar. Deus vai dar liberalmente, pedir a Deus, mas é no contexto de Tiago, não? Está falando da sabedoria, não? Ou da fé? Da sabedoria, mas o princípio da liberalidade de Deus é um princípio que está expresso na palavra do Senhor, né? Porque o próprio Paulo fala, ao final desse capítulo dos dons, devemos procurar todos os dons. Ou seja, a procura dos dons não está nas mãos de Deus. Está nas mãos daqueles que se relacionam com Deus. Então, se ele fala para nós procurarmos os melhores ou os excelentes dons, é possível alcançá-los. Não como que Deus vai conceder de forma arbitrária, que Deus não é arbitrário para um ou para outros, mas isso tem a ver com a nossa interação com Deus. Isso, então, entra em cena o quê? As nossas decisões em relação ao envolvimento ou não com Deus. Se realmente o grau de envolvimento com Deus, ele vai nortear a manifestação dos dons em nossa vida e dos frutos que daí brotarão, inclusive os dons. Sim. Espero que tenha conseguido aí responder essa pergunta aí da nossa sucursal. Sim, amém. Amém? Que bom. Eu agradeço aí a sua participação, irmã Carolina. E eu pergunto mais uma vez, irmão Rafael, perguntas? Por hora não. E aqui no nosso chat, nosso irmão Magno, a paz do Senhor Jesus, amém. E a nossa irmã Raquel, glórias a Deus. Vamos orar? E à noite, então, às 8 horas, o tema do devocional de hoje. Hoje é culto dominical. Culto dominical, às 8 horas. O tema hoje é virtualização e teremos participação de irmãos, claro, e também de um representante do Ministério de Portas Abertas, que é um ministério que leva a palavra de Deus a rincões desse mundo, países onde não há liberdade para tanto. Vamos então, convide o seu irmão, convide o seu amigo, convide o seu familiar para estar conosco nessa noite. A todos, então, um bom domingo na presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor e logo após estaremos encerrando essa transmissão. E foguinho aqui. Pai, essa EBD é fogo, fogo do Espírito Santo, fogo de Jesus e fogo de Deus, nossa diretora executiva. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, então nós te adoramos, obrigado por esse momento rico, que aqui passamos, ó Deus, a aprender mais e mais de Ti. Obrigado pelos participantes, obrigado por todos, ó Deus eterno, que estão conosco, aqueles que estarão conosco assistindo, Senhor, essa reprise em momentos posteriores. Nos capacita, Senhor, cada dia mais a aprender de Ti
e a transmitir a tua palavra com exatidão, conforme a tua vontade. Abençoe-nos nesse domingo e abençoe também, pedimos, a vida de cada um dos teus filhos e à noite esteja conosco a partir das 8 horas, Senhor, nesse culto dominical. Assim nós pedimos, agradecido pelos todos os irmãos envolvidos, assim o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, ósculos santos, um bom domingo a todos e até a noite às 20 horas. Fiquem todos na paz do Senhor.